Você sabe, existe algo que eu, Kathryn Kuhlman, nunca contei publicamente. Algo que descobri nos meus últimos anos de ministério. Uma verdade tão poderosa, tão perigosa, que hesitei em compartilhar. Mas hoje o Espírito Santo me compele a quebrar esse silêncio. Se dinheiro tem aparecido na sua vida de formas que você não consegue explicar, se você tem encontrado notas no bolso que não se lembra de ter colocado ali, se contas têm sido pagas por mãos invisíveis, meu querido, você pode estar perigosamente ungido. Perigosamente ungido. E quando eu digo perigosamente, não é porque há algo errado com você. É porque há algo tão certo, tão alinhado com o coração de Deus, que o próprio céu se move para suprir suas necessidades antes mesmo que você as verbalize. Mas escute-me bem. Esta não é uma mensagem sobre prosperidade comum. Isto é sobre uma unção tão rara, tão específica, que apenas 1 em cada 1000 crentes a experimenta. E se você está ouvindo isto agora, é porque o Espírito Santo quer que você entenda o que está acontecendo na sua vida. Eu me lembro como se fosse ontem. Era 1973 e eu estava no meu escritório, numa grande cidade americana, preparando uma mensagem. Uma senhora idosa bateu à porta. Seus olhos brilhavam com uma luz que eu raramente tinha visto. Ela segurou minhas mãos e disse: "Irmã Kathryn, tenho que lhe contar algo que vai mudar a forma como você vê a provisão de Deus." Ela me contou que durante 3 meses consecutivos, dinheiro aparecia na sua carteira todas as manhãs. Não uma quantia fixa. Às vezes eram R$20, outras vezes 50. Uma manhã foram R$300 exatos para pagar uma conta de hospital que ela nem sabia que existia. No início, ela pensou que estava ficando louca. Procurou médicos. Questionou os filhos. Até instalou câmeras para descobrir se alguém estava brincando com ela. Mas a única explicação que restou foi a mais improvável de todas. Deus estava literalmente materializando dinheiro para ela. Você pode estar pensando: "Kathryn, isso é impossível." Mas deixe-me lhe perguntar algo. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, o mesmo Deus que fez uma moeda aparecer na boca de um peixe, o mesmo Deus que fez azeite e farinha se multiplicarem na casa da viúva, esse Deus mudou? A verdade que eu descobri naquele dia mudou minha vida para sempre. Existe uma unção financeira tão profunda, tão conectada com o caráter de Deus, que ela ignora completamente o sistema natural de trabalho e recompensa. Ela opera na dimensão do impossível. Mas aqui está o que me preocupa. E é por isso que eu chamei esta unção de perigosa. Muitas pessoas que experimentam isso começam a viver como se fossem especiais demais para as responsabilidades normais da vida. Elas param de trabalhar, param de se esforçar, param de contribuir com o reino de Deus porque acham que Deus deve a elas um suprimento constante. Essa é a armadilha mortal da unção financeira. Porque, veja bem, quando Deus começa a suprir suas necessidades de forma sobrenatural, não é para que você se torne preguiçoso. É para que você se torne mais livre para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. O dinheiro que aparece do nada não é para o seu conforto pessoal. É combustível para a sua missão que Deus colocou nas suas mãos. Deixe-me contar sobre outro caso que presenciei. Um homem veio até mim em uma cruzada em uma grande cidade americana. Por 6 meses, ele encontrava envelopes com dinheiro debaixo da porta de casa. Sempre a quantia exata que ele precisava para pagar as contas daquele mês. Ele ficou tão confortável com essa provisão que deixou o emprego. 2 meses depois, os envelopes pararam de aparecer. Sabe por quê? Porque ele havia transformado um milagre em um benefício mensal. Ele havia confundido o favor divino com a aposentadoria espiritual. A unção financeira vem com responsabilidades que a maioria das pessoas não entende. Quando Deus coloca você numa posição onde dinheiro aparece sobrenaturalmente na sua vida, Ele está dizendo: "Eu confio em você com recursos que nem todos podem administrar.
Isso significa que cada centavo que aparece de forma inexplicável na sua vida carrega uma assinatura divina. Cada nota encontrada no bolso, cada conta paga por mãos invisíveis, cada provisão inesperada é um voto de confiança do céu na sua maturidade espiritual. Mas se você abusar dessa confiança, se você começar a tratar essa unção como um direito adquirido, o próprio Deus que abriu as comportas dos céus pode fechá-las para ensinar-lhe humildade. Eu vi isso acontecer, e é de partir o coração. Por isso que eu digo que você está perigosamente ungido. Porque junto com essa bênção, vem uma responsabilidade que pode tanto elevar sua vida a níveis inimagináveis, quanto destruir sua caminhada com Deus se você não souber manejá-la corretamente. Agora, deixe-me ser ainda mais específica. Existem sinais claros de que você pode estar operando nesta unção. E não é apenas sobre dinheiro aparecendo do nada. É sobre uma série de manifestações que confirmam que você está numa temporada de favor financeiro extremo. Primeiro sinal: contas que você tem certeza de que não pagou aparecem como quitadas. Você liga para pôr uma swap para a empresa de cartão de crédito e eles dizem que alguém fez o pagamento, mas não sabem quem. Você verifica sua conta bancária e o dinheiro não saiu de lá. Segundo sinal: você recebe restituições ou reembolsos de coisas que não se lembra de ter pago ou solicitado. Impostos, taxas, dinheiro que volta para você de lugares que você nem sabia que existiam. Terceiro sinal: oportunidades financeiras aparecem na sua vida sem que você as procure. Pessoas te oferecendo trabalhos bem remunerados. Investimentos que chegam até você. Negócios que se apresentam prontos para serem fechados. Mas há um quarto sinal que é o mais importante de todos. E este é o que separa aqueles que estão verdadeiramente ungidos daqueles que estão simplesmente tendo sorte. Você sente uma responsabilidade espiritual por cada centavo que recebe. Quando você está perigosamente ungido, você não consegue gastar dinheiro levianamente. Cada compra é precedida por uma consulta interna ao Espírito Santo. Você se pergunta: este dinheiro que apareceu na minha vida é para isto? Ou Deus tem outros planos? Esta consciência espiritual sobre recursos financeiros é a marca registrada daqueles que foram escolhidos por Deus para administrar milagres financeiros. Eu me lembro de uma carta que recebi de uma mulher em um estado americano. Ela havia experimentado provisão sobrenatural por quase um ano. Toda vez que ela ia ao supermercado, alguém na fila na sua frente pagava suas compras. Toda vez que ela ia abastecer o carro, o funcionário do posto dizia que o combustível já havia sido pago. No início, ela ficava confusa. Depois, grata. Mas com o tempo, ela desenvolveu uma sensibilidade espiritual tão aguçada que conseguia discernir quando essas provisões viriam e para que propósito específico elas seriam usadas. Ela escreveu: Irmã Kathryn Kuhlman, eu não escolho mais como gastar o dinheiro que aparece na minha vida. O Espírito Santo escolhe. Eu sou apenas uma administradora de milagres financeiros. Essa frase mudou minha perspectiva para sempre. Administradora de milagres financeiros. É exatamente isso que você se torna quando está perigosamente ungido. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Essa unção não vem porque você orou por ela. Ela não vem porque você jejuou por ela. Ela não vem porque você deu dízimos e ofertas abundantes. Embora todas essas coisas sejam importantes, elas não são a causa desta unção específica. A abundância divina vem quando Deus precisa que você seja livre de preocupações materiais para cumprir uma missão específica que Ele tem para a sua vida. É sempre conectada a um propósito maior que o seu conforto pessoal. Pense em Abraão. Deus o prosperou abundantemente, mas não para que ele vivesse uma vida de luxo. Foi para que ele pudesse abençoar nações. Pense em Salomão. Deus lhe deu riquezas imensas, mas não para ostentação pessoal. Foi para que ele pudesse construir o templo e administrar um reino. Quando o dinheiro aparece do nada na sua vida, é porque Deus está removendo barreiras financeiras
que poderiam impedir você de cumprir seu destino. Ele está liberando recursos para que você tenha liberdade total para dizer sim aos planos que ele tem para você. Por isso, é perigoso. Porque se você usar esses recursos para fins pessoais, você está desviando o combustível destinado à obra de Deus. E isso tem consequências espirituais graves. Eu vi pessoas perderem não apenas a abundância divina, mas também outras unções em suas vidas porque não souberam honrar o propósito divino por trás da provisão sobrenatural. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Judas tinha acesso aos recursos do ministério de Jesus, mas usou sua posição para benefício próprio. Ananias e Safira mentiram sobre recursos que prometeram dedicar à obra de Deus. Balaão usou sua unção profética para ganho financeiro pessoal. Em todos esses casos, o resultado foi o mesmo: perda da unção e, em alguns casos, da própria vida. Não estou tentando assustar você. Estou tentando preparar você para uma responsabilidade que a maioria dos crentes nunca terá que enfrentar. Porque, quando você está perigosamente ungido, você não está apenas administrando dinheiro. Você está administrando milagres. E milagres requerem integridade em um nível que poucos compreendem. Deixe-me contar sobre uma experiência pessoal que nunca compartilhei publicamente. Era o início dos anos 1960 e meu ministério estava passando por dificuldades financeiras severas. Eu havia cancelado 2 reuniões espirituais porque não tinha dinheiro para pagar os custos. Uma manhã, acordei e encontrei um envelope debaixo da porta do meu apartamento. Dentro havia exatamente R$3.000 em notas de 50. Não havia nome. Não havia bilhete. Nada que identificasse quem havia deixado ali. Minha primeira reação foi de alívio. Finalmente eu poderia pagar as contas atrasadas e retomar as cruzadas. Mas quando me ajoelhei para orar e agradecer a Deus, o Espírito Santo me disse algo que mudou minha vida para sempre. Ele disse: Kathryn Kuhlman, este dinheiro não é para as suas necessidades. É para testar se você consegue discernir entre o que você quer e o que eu quero. Naquele momento, eu entendi que estava sendo provada. Deus não havia mandado aquele dinheiro para resolver meus problemas financeiros. Ele havia mandado para ver se eu conseguia ouvir sua voz, mesmo quando tinha recursos para resolver tudo por conta própria. Passei 3 dias em jejum e oração, perguntando a Deus como Ele queria que eu usasse aquele dinheiro. A resposta que recebi me surpreendeu completamente. Ele me disse para dar todo o dinheiro para uma família que estava prestes a perder a casa. Eu nem conhecia essa família. Tive que procurar pela cidade até encontrar quem o Espírito Santo estava se referindo. Quando encontrei, descobri que eram missionários aposentados que haviam dado sua vida inteira para a obra de Deus. E agora, na velhice, estavam enfrentando dificuldades financeiras que os fariam perder a única propriedade que possuíam. No momento em que coloquei aquele dinheiro nas mãos deles, algo extraordinário aconteceu. No dia seguinte, recebi uma ligação de um empresário cristão que queria patrocinar não apenas as 2 reuniões espirituais que eu havia cancelado, mas também 10 outras, pelo período de um ano inteiro. Deus me ensinou que quando você está perigosamente ungido, você não usa a provisão sobrenatural para resolver seus problemas. Você a usa para resolver os problemas de outras pessoas. E quando você faz isso, Deus resolve os seus problemas de uma forma ainda mais abundante. Esta é a matemática do reino de Deus. É contraintuitiva para a mente natural, mas é a lei que governa a abundância divina. Por isso que eu digo que você precisa ser cuidadoso. Quando o dinheiro aparecer do nada na sua vida, sua primeira pergunta não deve ser: como isso vai resolver meus problemas? Sua primeira pergunta deve ser: cujos problemas Deus quer que eu resolva com isso? Esta mudança de perspectiva é o que separa aqueles que administram milagres financeiros daqueles que simplesmente consomem bênçãos financeiras. E há outra dimensão desta unção que poucos compreendem.
Quando você está perigosamente ungido, você se torna um ímã para as necessidades financeiras de outras pessoas. É como se Deus usasse você como um canal, através do qual Ele quer abençoar outros. Pessoas começarão a se aproximar de você com necessidades financeiras. Não porque sabem que você tem dinheiro, mas porque o Espírito Santo as dirige até você. Elas nem vão saber por que se sentem confortáveis para compartilhar suas dificuldades com você. E aqui está o teste mais difícil da abundância divina. Você tem que aprender a dizer não quando Deus não está dirigindo você a ajudar. E você tem que aprender a dizer sim, mesmo quando isso não faz sentido para sua mente natural. Porque nem toda necessidade que chega até você é uma necessidade que Deus quer que você supra. Algumas necessidades são lições que Deus está ensinando para outras pessoas. Se você interferir nesses processos de ensino divino, você pode prejudicar o crescimento espiritual de alguém. Por outro lado, haverá momentos em que Deus vai pedir para você dar de uma forma que parecerá irresponsável. Você pode estar com apenas R$ 50 no banco e Ele vai pedir para você dar 45 para alguém. Sua mente natural vai gritar, mas sua unção vai sussurrar. Confie em mim. Estes são os momentos que definem se você está verdadeiramente ungido ou se está apenas experimentando coincidências financeiras favoráveis. A diferença é simples. Quando você está ungido, você obedece mesmo quando não entende. Quando você só está com sorte, você age apenas quando as circunstâncias fazem sentido para sua lógica natural. E tem mais uma coisa que eu preciso compartilhar com você antes de terminarmos esta primeira parte da nossa conversa. Algo que descobri após décadas observando pessoas que operam nessa abundância divina. A provisão sobrenatural, ela nunca vem sozinha. Sempre vem acompanhada de uma revelação espiritual correspondente. Cada vez que o dinheiro aparece do nada na sua vida, Deus está tentando te ensinar algo sobre o seu caráter, algo que você não aprenderia de outra forma. É como se Ele usasse recursos materiais como uma linguagem para comunicar verdades espirituais profundas. Deixe-me explicar isso através de uma revelação que mudou completamente minha compreensão sobre a natureza de Deus. Era 1975 e eu estava diante da decisão mais difícil do meu ministério. Havia recebido um convite para fazer uma cruzada reunião espiritual na União Soviética. Mas os custos eram astronômicos e o governo americano não recomendava a viagem. Eu estava orando sobre isso por semanas, quando algo extraordinário aconteceu. Encontrei na minha mesa de cabeceira, dentro da minha Bíblia, exatamente a quantia necessária para cobrir todos os custos da viagem. Não eram notas americanas, eram rublos soviéticos genuínos, dentro da minha casa, dentro da minha Bíblia pessoal, numa cidade onde seria impossível conseguir rublos legalmente. Mas, junto com o dinheiro, havia algo mais, uma sensação tão forte da presença de Deus, que eu caí de joelhos ali mesmo. E naquele momento, o Espírito Santo me revelou algo que eu nunca havia compreendido antes. Deus não está limitado pelos sistemas financeiros humanos. Ele não precisa trabalhar através de bancos, através de economias, através de investimentos, através de salários. Ele pode criar recursos financeiros do nada, porque Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Para Ele, materializar dinheiro é tão simples quanto materializar maná no deserto. Esta revelação me libertou de uma mentalidade de escassez que eu nem sabia que tinha. Eu percebi que durante anos eu havia limitado Deus à minha compreensão humana sobre como recursos financeiros funcionam. E aqui está o que o Espírito Santo me mostrou naquele dia. Quando você está perigosamente ungido, você se torna uma demonstração viva de que Deus não está limitado pelas leis econômicas humanas. Você se torna uma prova de que Ele pode intervir no mundo material de formas que desafiam toda a lógica natural.
Mas isso vem com uma responsabilidade tremenda. Porque você não está apenas recebendo provisão. Você está carregando uma revelação. E revelações precisam ser compartilhadas. Quando o dinheiro aparece do nada na sua vida, você não está apenas sendo abençoado. Você está sendo comissionado. Comissionado a ser um testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres. Comissionado a ser uma evidência de que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqui está onde muitas pessoas falham. Elas recebem a provisão, mas guardam a revelação para si mesmas. Elas usufruem do milagre, mas não compartilham o testemunho. E quando você faz isso, você quebra o ciclo da unção. Porque a abundância divina não é apenas sobre receber. É sobre ser um canal através do qual outros possam receber também. Não apenas recursos financeiros, mas a fé para acreditar que Deus pode fazer o impossível em suas vidas também. Eu me lembro de uma mulher que veio me procurar depois de uma cruzada, reunião espiritual em Los Angeles. Ela havia experimentado provisão sobrenatural por 2 anos consecutivos. Mas, de repente, tudo parou. Ela estava desesperada para entender por quê. Quando conversamos, descobri que ela nunca havia contado para ninguém sobre os milagres financeiros que havia experimentado. Ela havia mantido tudo em segredo, porque tinha medo de que as pessoas pensassem que ela estava mentindo ou ficando louca. Eu expliquei para ela: querida, quando Deus confia milagres à sua vida, Ele espera que você seja uma ponte para que outros possam experimentar a mesma fé. Se você esconde o que Deus fez, você interrompe o fluxo da unção. 1 semana depois, ela me ligou chorando. Ela havia compartilhado seu testemunho na igreja. E no mesmo dia, um envelope com dinheiro apareceu debaixo da porta de casa novamente. A unção havia retornado porque ela havia cumprido seu papel como canal de revelação. Esta é uma lei espiritual que poucos compreendem. Milagres retidos se tornam milagres bloqueados. Quando você guarda para si mesmo o que Deus fez na sua vida, você impede que Ele continue fazendo. Por isso que é tão importante que você entenda o propósito mais profundo da abundância divina. Não é apenas sobre sua prosperidade pessoal. É sobre sua contribuição para a fé coletiva do corpo de Cristo. Cada vez que você compartilha como Deus proveu sobrenaturalmente para você, você está depositando esperança na alma de alguém que pode estar enfrentando dificuldades financeiras. Você está plantando sementes de fé que podem resultar em milagres na vida de outras pessoas. E há algo mais que eu preciso que você entenda. A abundância divina tem ciclos. Ela não é constante. Ela vem em ondas, em temporadas específicas que coincidem com propósitos específicos de Deus para sua vida. Haverá períodos em que os recursos aparecem abundantemente do nada. Estes são períodos de preparação. Deus está acumulando recursos para algo grande que Ele quer fazer através de você. Pode ser uma mudança de cidade. Pode ser um novo ministério. Pode ser uma oportunidade de investimento em seu reino. Mas também haverá períodos de aparente seca financeira. Estes não são períodos de abandono divino. São períodos de consolidação. Deus está permitindo que você internalize as lições que Ele ensinou durante o período de abundância sobrenatural. Durante estes períodos mais difíceis, sua fé será testada. Você será tentado a questionar se a unção era real ou se foi apenas coincidência. Você pode até ser tentado a forçar provisões através de métodos humanos, em vez de esperar pela próxima onda sobrenatural. Estas tentações são normais. Eu passei por elas. Toda pessoa verdadeiramente ungida passa por elas. Mas aqui está o segredo. Os períodos de seca são tão importantes quanto os períodos de abundância. Eles ensinam você a viver pela fé, não apenas pelos recursos. Quando você aprende a manter sua paz durante as secas financeiras, sabendo que a próxima onda sobrenatural virá no tempo certo de Deus, você amadurece para um nível mais profundo da unção. E há sinais específicos de que uma nova onda está chegando. Preste atenção a estes sinais.
Você começará a ter sonhos sobre dinheiro ou provisão. Você ouvirá sermões ou mensagens sobre prosperidade financeira de forma repetida. Pessoas começarão a compartilhar testemunhos de milagres financeiros ao seu redor. Estes são sinais de que Deus está preparando seu coração e sua mente para a próxima manifestação sobrenatural na sua vida financeira. Mas aqui está algo crucial. Durante esses períodos de preparação, sua obediência em pequenas coisas determinará a magnitude da próxima onda. Se Deus pedir para você dar R$ 5 para alguém e você obedecer prontamente, você está demonstrando que pode ser confiado com maiores responsabilidades financeiras. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esse princípio governa toda a abundância divina. Deus observa como você administra recursos pequenos antes de confiar recursos maiores à sua vida. Eu vi pessoas perderem oportunidades de experimentar níveis mais profundos da unção, porque não foram fiéis nos testes pequenos. Elas queriam receber milagres de milhares de reais, mas não eram obedientes quando Deus pedia para elas darem R$ 10. A abundância divina é como um músculo espiritual. Ela precisa ser exercitada gradualmente. Você não começa levantando pesos de 100 quilos. Você começa com pesos pequenos e vai aumentando progressivamente, à medida que sua força se desenvolve. Da mesma forma, Deus começa testando sua administração de recursos pequenos. À medida que você demonstra fidelidade, Ele aumenta progressivamente o nível de recursos que Ele confia à sua vida. E há um teste específico que toda pessoa perigosamente ungida precisa passar. É o teste do dízimo impossível. Em algum momento da sua jornada, Deus vai pedir para você dar o dízimo de dinheiro que você ainda não tem, baseado numa provisão que Ele prometeu, mas ainda não se manifestou. Este teste separa aqueles que operam por fé daqueles que operam por lógica. Quando você consegue dar o dízimo do que ainda não viu, mas tem certeza de que Deus vai prover, você demonstra um nível de confiança que libera níveis mais profundos da unção. Eu me lembro da primeira vez que passei por este teste. Deus me pediu para comprometer 10% de uma doação de R$ 50 mil que Ele havia prometido, mas que ainda não havia chegado. Eu não tinha como dar R$ 5 mil naquele momento, mas o Espírito Santo me convenceu a fazer o compromisso. Pela fé, 3 dias depois, a doação chegou. Mas mais importante que isso, naquele momento eu entendi que havia cruzado uma linha espiritual. Eu havia demonstrado que confiava mais na palavra de Deus do que nas minhas circunstâncias financeiras atuais. A partir desse momento, a natureza da minha abundância divina mudou completamente. Em vez de receber provisões para minhas necessidades, comecei a receber provisões para necessidades que eu nem sabia que existiam. Deus começou a me usar como um canal de provisão para outras pessoas, de formas que eu nunca havia imaginado. E isso me traz ao ponto mais importante de toda esta mensagem. A verdadeira marca da abundância divina não é o quanto você recebe, é o quanto você consegue canalizar para outras pessoas. Quando você está verdadeiramente perigoso na unção, você se torna um banco espiritual. Recursos fluem através de você para abençoar vidas que você pode nunca conhecer pessoalmente. Você se torna um investidor do reino de Deus, administrando milagres que produzem juros eternos. E há uma última coisa que eu preciso compartilhar com você. Algo que pode mudar sua vida para sempre, se você realmente compreender. A abundância divina não é uma questão de merecimento. Ela é uma questão de propósito. Deus não escolhe pessoas financeiramente ungidas porque elas são mais santas ou mais fiéis que outras. Ele as escolhe porque Ele tem propósitos específicos que requerem liberdade financeira total. Quando você entende isso, você para de se sentir culpado por ser abençoado, enquanto outros passam dificuldades. Em vez disso,
Você começa a se sentir responsável por usar suas bênçãos para aliviar as dificuldades de outros. Você entende que não foi escolhido para ser rico. Você foi escolhido para ser um instrumento de riqueza na mão de Deus. Há uma diferença fundamental entre estas duas coisas. Pessoas ricas acumulam recursos para si mesmas. Instrumentos de riqueza canalizam recursos para os propósitos de Deus. Pessoas ricas ficam ansiosas quando perdem dinheiro. Instrumentos de riqueza ficam expectantes, porque sabem que quando recursos saem de suas vidas, é porque algo maior está vindo. Se você está ouvindo esta mensagem e reconhece os sinais da abundância divina na sua vida, eu quero que você faça uma oração comigo agora. Uma oração de compromisso, que vai selar seu entendimento do que significa ser perigosamente ungido. Diga comigo: Pai, eu entendo que o dinheiro que aparece na minha vida do nada não é meu por direito, mas meu por responsabilidade. Eu me comprometo a ser um administrador fiel de todos os milagres financeiros que tu confiares às minhas mãos. Eu prometo que nunca vou usar tua provisão sobrenatural para fins egoístas, mas sempre para expandir teu reino e abençoar teus filhos. Eu aceito a responsabilidade de ser perigosamente ungido, sabendo que grandes bênçãos vêm com grandes responsabilidades. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo mudou na dimensão espiritual agora mesmo. Você acabou de se posicionar para experimentar níveis da abundância divina que você nem sabia que existiam. Mas lembre-se, com grande unção vem grande responsabilidade. Você agora carrega não apenas a capacidade de receber milagres financeiros, mas também a responsabilidade de ser um canal, através do qual outros possam experimentar o mesmo. Viva essa unção com reverência. Administre-a com integridade. E nunca se esqueça de que ser perigosamente ungido significa ser um instrumento nas mãos de um Deus que ainda faz o impossível acontecer. Que o Senhor abençoe você com recursos além da sua capacidade de gastar em si mesmo, para que você possa ser uma bênção além da sua capacidade de imaginar. Amém.